E banho de ervas, se não todo dia sim, dia não. Eu diria que sempre um banho de arruda. Banho de arruda com manjericão é bom para tirar. Eu recentemente estou fazendo uso agora, até vou falar uma coisa que eu nunca falei. O banho de folha de manga é excelente também, para barrar todas, para limpar, limpa até o campo etéreo, fica até naquele jeito, né? E depois você vem com algo para repor. Alecrim, banho de rosas, dependendo, né? Aí vai muito da intenção que você quer. Eu tô com meu anel de pirita, que é uma coisa básica, mas tem que ter essas pedras, né? Esses cristais também com essas energias específicas. Depende muito do teu momento. Então, eu tô no momento de mais questões do trabalho financeiro, então usa ali uma pirita, um citrino. O citrino, ele é excelente para ativar o teu sol interior, o teu signo, assim como o quartzo rosa, a gente tá falando de relacionamento, quartzo rosa aí dentro com um pingente, até dormir debaixo do travesseiro com uma pedra de quartzo rosa, isso vai ajudando bastante. A pessoa que tem a possibilidade, a oportunidade de fazer o mapa dos filhos já na primeira infância ali, vai ser maravilhoso. Porque vai entender quem é aquele ser humano. Porque a gente, eu acredito que e é uma coisa muito automática, né? A gente acaba passando coisas para os nossos filhos no modo sobrevivência ali. Quando a gente entende que aquele ser humano é um ser humano diferente de você, que veio talvez com outro propósito profissional, com um propósito espiritual que talvez você não tenha, um modo de se relacionar diferente. Nossa, eu acho que abre-se um portal, assim, um mundo. Então é extremamente importante porque a gente começa a entender no cerne da coisa quem é aquela pessoa, como que eu posso ajudar a desenvolver aquela pessoa. O mapa astral, ele pode quebrar aquelas paradigmas ou aqueles padrões familiares de ancestralidade, ou pode ajudar na quebra desses padrões? Estamos passando por uma transição planetária? Por que muitas pessoas estão reclamando, se sentindo muito cansados, exaustos, assim, em meio a tantas atividades que vêm sendo desenvolvidas? E também uma ansiedade em relação a essas mudanças e esses processos todos que nós estamos vivendo. Essas e outras perguntas serão respondidas por Vivi Peterson, que está aqui com a gente ao vivo, na verdade, no nosso estúdio presencial, né? E pela primeira vez, então eu vou começar com pergunta aqui para a Vivi. E o mapa astral, então, Vivi, bem-vinda. Muito Ela obrigada. pode quebrar, então, ajudar a quebrar esses padrões familiares, essas crenças de ancestralidade. Bem-vinda ao estúdio da TV Consciência Próspera. Muito obrigada, Samuel, pelo convite. É uma honra estar aqui. Com certeza, o mapa ele traz mais informações do que a gente imagina, na verdade, né? Então, quando a gente pensa em quebrar padrões, eu sempre gosto de trazer o mapa como se fosse aí o ponto de partida. Uhum. A partir do momento que você conhece o seu mapa, que você sabe ali os potenciais, né, existentes e até mesmo as dificuldades, você, com essas informações em mãos, busca aí outras ferramentas e outras quebras de padrões. Mas certamente, quando a gente fala de ancestralidade, o mapa traz essas informações preciosas. Quais seriam, então, essas crenças ancestrais ou esses padrões familiares que normalmente as pessoas buscam e querem transformar ou transmutar? São 2, assim, pelo menos dentro da minha jornada como astróloga, eu sempre é o que eu sempre vejo, assim, em maior quantidade, na verdade, de pessoas buscando. Primeiro, quebrar padrão de escassez e segundo, quebrar questões de relacionamento. Então, quando a gente observa a casa 4, né, do mapa astral, que é o que a gente chama de fundo do céu, que é onde guarda ali todas as questões da nossa base, né, da nossa família, de como a gente enxerga aquele espaço, é ali que constam as informações de que se eu vou para o mundo, se me dá a permissão para eu ir para o mundo, ou seja, o que eu tenho que quebrar ali nessa casa, tanto para ir para o mundo em relação à carreira, a financeiro e até mesmo o relacionamento. Uhum. Eu fico pensando agora em relação à família em si, né? A gente escolhe com quem a gente vai reencarnar, com qual família vai encarnar, com quais pais a gente vai vir aqui para esse planeta. Eu acredito que todos ao nosso redor, né,
temos alguma ligação de vidas passadas. Então, acredito sim que dependendo do que foi feito, né, de qual foi a jornada dessas pessoas em comum, a gente tem esse poder de escolha. É aquilo. Às vezes eu brinco, eu falo assim, eu queria muito ver o contrato. Eu queria analisar esse contrato que eu assinei antes de descer. As letras miúdas certamente me pegaram ali. Mas é interessante, porque quando a gente vai estudando, né, não só o mapa astral, mas outras técnicas, outras ferramentas, a gente vai criando essa consciência mesmo, eu acho que vai virando a chave, na verdade. Então eu acredito sim que tenha uma ligação aí de escolha, de onde a gente vem e com quem a gente vem. Você escolheu ir nascer no Rio de Janeiro, foi isso? Escolhi. E por mim eu teria, você sabe que eu teria escolhido continuar, mas essa infelizmente não foi uma escolha minha. Por isso as letras miúdas, até que ponto que eu dei essa permissão, mas vamos aí, tamo aí. Muita gente de muitas práticas ou leituras psicoterapêuticas vai dizer da importância do passado, né? Uhum. Agora, como é que a gente pode ver esse passado como, sei lá, como uma memória de aprendizado, em vez de ser apenas algo de sofrimento, uma âncora que nos prende, que nos paralisa? As pessoas elas têm um pouco de dificuldade e até mesmo através quando a pessoa me procura para fazer um mapa astral, ou ela tá querendo justificar o passado, ou ela tá querendo saber muito do futuro. O momento presente é inexistente. Então, existe toda uma conversa, toda uma explicação do quão é importante, porque às vezes existem pessoas, a gente parte do princípio eh, dos signos, né, que trazem esses arquétipos, então alguns signos têm mais proeminência de se manter no passado, outros ainda de tentar, de viver mais esse futuro na ansiedade. Então, de repente, a gente, né, dentro de uma análise de mapa, eu tento trazê-la para o presente, analisar todas as circunstâncias e fazê-la justamente enxergar que o passado é um lugar de referência, mas não é destino. Então, quando a gente olha esse passado e traz uma maturidade, porque assim, Samuel, as pessoas, infelizmente, claro, não vamos generalizar, mas é muito comum se basear no que aconteceu para justificar o decorrer das coisas, o resto das escolhas e o futuro e etc. E aquele papel de vitimismo, aquele papel de coitadismo. Então, é importante que a gente tire essa pessoa né, dessa vibração para fazer ela enxergar que é uma questão de referência, isso não tem como mudar. Né? Até mesmo quando a gente vai falar de linhas temporais, do que a gente conhece, do que realmente é e etc. Ok, momento presente. Hoje você pode mudar. Então, hoje você está aqui com esse mapa, entendendo as suas oportunidades, os seus desafios, e é com base nisso que você vai construir daqui para frente. É um lugar de referência e não de âncora, né? Então, é muito importante. Dentro do mapa, a gente fala bastante sobre isso. É importante trazer para a luz nessa questão. Uhum. Comentou sobre a escassez. Quais seriam, então, as ferramentas que você indicaria para uma pessoa fazer uma espécie de reprogramação dessas crenças de escassez e que provavelmente, se a gente já nasceu aqui no Brasil, e também em outros países, mas aqui tem muito dessas questões de escassez ligadas ali ao processo da infância. Que ferramentas que você indicaria para a pessoa estudar ou fazer, ou só o mapa astral? O que você fala sobre essa perspectiva, né? Todas as ferramentas que utilizem o processo de quebra de mentalidade. Então, assim, se eu pudesse elencar, Theta Healing, barra de Axis, todas essas, assim, terapia quântica no geral, reprogramação, tudo isso eu acho que ajuda muito quando a pessoa identifica essa questão de escassez e ela precisa desse mote, né? Eu vejo que as pessoas precisam muito de algo que tenha repetição, né? Então, o que se torna uma reprogramação. Então, eu acabo falando, ó, escrever ajuda, mas se você não colocar essa energia, esse foco nisso, é só escrita. A mesma coisa do que falar, né, palavras, do que mantras e por aí vai, você tem que sentir o processo. Então eu acredito que essas ferramentas, elas inclusive me ajudou. Então, quando eu saí da astrologia, do curso de astrologia e depois do tarô, baralho, enfim,
eu questionei a professora, né, eu falei ela: "Ó, esse é o mapa, esse não vai mudar, inclusive os desafios aqui, eles vão se manter para o resto da vida". Eu falei: "Eu quero quebrar isso aí, como que eu faço para quebrar?". Ela: "Não tem como". Eu falei: "Como não?". Isso eu tô falando de 10 anos atrás. Falei: "Não, tem como, tem que ter alguma maneira da gente, né, passar por isso. Uhum. Não é um eu não vou aceitar que pode ser karmático, mas eu posso quebrar". Ela: "Não, não tem como, não tem como". Foi aí que o Theta Healing entrou na minha vida. E aí eu fui buscar o Theta Healing e ali foi uma caixa de Pandora. Porque o mapa, ele me trouxe ali os lugares que eu precisava ir primeiro para desbloquear outras coisas. Então, com essas informações em mãos, você vai no terra, né? Você procura uma terapia quântica ou mental, enfim, vai mais fácil, acho que vai mais rápido. Então, eu indicaria muito o Theta Healing e a Barras, por exemplo, que são processos aí que vão ajudar bastante. Uhum. De onde que vem a Theta Healing e a barra de Axis? E como é que funciona esse processo de mudança consciencial através dessas técnicas? Então, o Theta Healing, ele veio canalizado pela Vianna Stibel, se não me engano, ela é da Califórnia, que foi também aprendiz de neurocientistas, então Dr. Joe Dispenza, Bob Proctor e por aí vai. Ela apenas ela canalizou assim uma ferramenta ou uma maneira de acessar de forma mais rápido, né? Recentemente, não faz muito tempo, eu tive acesso, comecei a ler sobre o Dr. Joe Dispenza. Então, meio que eu fui ali na fonte buscar, e ele traz vários comandos e várias técnicas, várias meditações. O Dr. Joe, ele é mais meditativo, né? A Havaiana, ela só juntou tudo e ela formou uma ferramenta específica. Então, nada mais, nada menos, a gente entra em estado de teta, e nesse estado a gente fica mais, vamos dizer, não é suscetível à palavra, mas é mais fácil ter luz às crenças que existem. E aí, através de comandos, através de perguntas, vai se fazendo a quebra das crenças. Mas precisa entrar dentro desse estado meditativo de teta que o Dr. Joe explica maravilhosamente bem. As barras eu não tenho muito conhecimento, porque eu não cheguei aí muito fundo, eu fui só como paciente, né? Mas também é uma técnica, se não me engano, americana, que falam que a gente, no cérebro, tem várias barreiras, né? Então, através de, não é bem um estado meditativo, mas através como se fosse um passe ali, né, magnético, vai se desdobrando as barreiras e acessando as camadas mais profundas do cérebro. A Barras, ela é muito conhecida pelas perguntas. Então, quando você faz uma pergunta, porque eu acredito mesmo que o que muda o mundo são as perguntas e não as respostas. Mas quando você vai fazendo as perguntas, você deixa em aberto para o universo te responder. Então é mais ou menos isso aí que até permeia nos meus dias atuais, assim, uma coisa ou outra, eu não sou muito Caxias, mas Uhum. vou fazendo. Qual é a aplicação prática, vamos chamar assim, da astrologia para entender, por exemplo, a geração dos nossos filhos, essa turminha aí, sei lá, alfa, Z, essas turminhas que tá chegando por aí? Você sabe que o Wagner não gosta dessas nomenclaturas, eu fui perguntar pra ele, tomei uma lapada, ele falou assim: "Ah, não, vai colocar nome nos criança índigo, criança não sei o quê". O mapa, eu vejo assim, é extremamente, eu acho assim, a pessoa que tem, a possibilidade, a oportunidade de fazer o mapa dos filhos já na primeira infância ali, nossa, vai ser maravilhoso. Porque vai entender quem é aquele ser humano. Porque a gente, eu acredito que e é uma coisa muito automática, né, a gente acaba passando coisas para os nossos filhos no modo sobrevivência ali, né. E quando a gente entende que aquele ser humano é um ser humano diferente de você, que veio talvez com outro propósito profissional, com um propósito espiritual que talvez você não tenha, com modo de se relacionar diferente. Nossa, eu acho que abre-se um portal, assim, um mundo. Então é extremamente importante, porque a gente começa a entender no cerne da coisa, quem é aquela pessoa, como que eu posso ajudar a desenvolver aquela pessoa. Porque assim como a gente, no mapa dos nossos filhos, também tem a relação com o pai, a relação com mãe, a relação com irmãos,
a relação com colegas, com amigos. Então, às vezes, é uma criança mais introspectiva, e a gente fica forçando uma coisa, porque eu sou, de repente, extrovertida, então eu quero que o meu filho seja também. Então a gente vai, eu acredito assim, a gente vai passando pelas fases da vida dos nossos filhos de uma maneira, não 100%, que ninguém é perfeito, obviamente, nós temos aí a nossa margem de erro, mas eu acho que mais compreensível. É o que eu acho que falta entre pai e filho, diálogo, né? Essa compreensão de escuta, porque apesar de termos aí a hierarquia das coisas, se a gente quiser ter uma boa relação, um bom, né, precisa ter esse papel de dar e receber, de troca. Uhum. Quando a gente observa, por exemplo, primeiro o Wagner, agradecer, porque foi o Wagner que indicou aqui a Vivi Sim, Peterson, eu né? nem tenho palavras para dizer só sobre essa indicação, né? Então, agradeço muito. Foi o Wagner, que inclusive está aqui todas as terças-feiras ao vivo, ao meio-dia. Toda terça-feira ao vivo está aqui no programa, falando de consciência e espiritualidade, aqui na TV Consciência Próspera, ao vivo. E ele que indicou a Vivi Peterson, que está aqui falando com a gente. Eu vou voltar para esse assunto das crianças que estão chegando aqui, que agora também tem uma grande incidência de muitas pessoas com TEA, com transtornos de aspecto que está chegando também no planeta. Você já analisou mapas dessas crianças, ou o que tem de explicação astrologicamente falando, da grande incidência dessas crianças que são rotuladas como autistas chegando nos dias de hoje? O que eu tenho para falar aqui é um pouco polêmico, porque ele não, obviamente, ele é dentro de uma questão de um estudo astrológico, né? Não tem nada a ver, vamos aí, com a ciência e com as questões médicas, mas existe sim um panorama, principalmente por conta do que a gente chama da era de Aquário, né? Então nós estamos sim, como você falou no início, passando por uma transição, e astrologicamente falando, nós estamos com uma incidência de mais crianças, de mais pessoas com a mente muito desenvolvida. A gente deve sim a alguns aspectos, né? Então, Plutão, que é um planeta aí considerado morte e renascimento, que chegou em Aquário há 2 anos, vai ficar por mais 18 anos. Então, é o que marca realmente toda essa geração agora. Mas são crianças extremamente inteligentes, têm um desenvolvimento, vamos dizer assim, propício com essa mentalidade. Então, é o que a gente fala, né? Parece que está no lugar errado, no tempo errado, porque a mente ela tá lá na frente, né? Existe um signo também que tem uma incidência maior para essas questões mais mentais. Claro, não é uma estatística comprovada cientificamente, nem poderia ser. Eu espero que um dia seja, mas não vai ser tão cedo. Que é o signo de Gêmeos, né? Então, os Gêmeos ele tem uma facilidade mental muito grande, e isso faz com que essas pessoas que têm Gêmeos forte no mapa, que a gente chama, tem essa capacidade, vamos dizer assim, de ser um pouquinho diferente além da conta, né? A gente está passando também por uma transição no signo de Gêmeos, uma presença planetária importante, que é Urano, que é o planeta de Aquário, inclusive, que acaba de chegar em Gêmeos, com 7 anos no signo de Touro, agora vai ficar por mais 7 anos em Gêmeos, e acredito que daqui para frente ainda vai se configurar ainda mais crianças e outros comportamentos mais ligados aí a essa capacidade mental. Então, temos aí alguns aspectos que podem se encaixar dentro. Uhum. É possível observar num mapa alguma característica ou algum signo que vai trazer uma grande possibilidade de mudança do planeta, ou se a pessoa vai ser um grande líder ou algo nesse sentido? Existem alguns, na verdade. A gente tem uma leitura, quando né, a gente vê o mapa e esse posicionamento existe, a gente já sinaliza. E às vezes, e pode ser assim, é muito engraçado. Existe essa capacidade, esse planeta específico, alguns movimentos, né, na verdade, e a pessoa ela tá escondida. Ela tá totalmente assim em outro caminho. É muito surreal.
ela tem uma ideia do que ela quer, então, ou seja, essa energia já flerta com ela de alguma maneira, mas na vida prática ela tá recheada de medo, de insegurança e ela não vai para o mundo. Então, por exemplo, quando a gente fala de liderança, né, o signo de Capricórnio é muito proeminente nisso. Áries também, são 2 signos líderes. Então, quando a pessoa traz esse posicionamento, seja no ascendente, seja no signo, seja na a lua eu ainda não colocaria, mas mais ou menos signo ascendente. E tem um aspecto no mapa que a gente chama meio do céu, que é o ponto mais alto do mapa, que é a nossa casa 10 também. Se a pessoa tem Áries ou Capricórnio nessas casas, muito provavelmente ela tem uma tendência de liderança. Sol, por exemplo, o sol é a nossa grande vitalidade, a nossa energia, é a nossa missão. Se a gente está com um sol de casa 10, seja ele em qual signo for, existe uma proeminência muito forte também de uma liderança, de um reconhecimento público, assim como a lua na de casa 10 também traz essa visibilidade. Então, seja o que a pessoa fizer, dentro do nicho que ela escolher, ela não tem como passar despercebida, Uhum. né? Assim como outros, Júpiter também, Júpiter é um excelente ponto. Se estiver de casa 10, significa que a pessoa tem o toque de Midas, né? Então a gente vai desenhando. Eu conheci aqui, inclusive entrevistei pessoas que têm toque de Midas, impressionante o toque de Midas da pessoa, só que, por outro lado, uma dificuldade exorbitante de relacionamento com outras pessoas. Com uma energia do dinheiro, de prosperidade, essa pessoa é fantástica. Agora, para conversar, para interagir, para o social, É mesmo. é totalmente desafiante para essa pessoa em si. Podem ter elementos ali na casa, né, do relacionamento que tragam essa dificuldade de relação. Inclusive, está solteiro de novo? Olha, senti uma indireta aqui. Pior que ele ficou famoso na mídia, porque ele, nossa, é melhor não falar desse nosso amigo, então é isso. Ok. Vamos focar aqui na nossa entrevista, porque ele ficou famoso na mídia brasileira, inteirinha, Mas inclusive. Então, você vai ter que me contar nos depois bastidores. eu conto nos Então tá bom. bastidores, você é curiosa, então. Muito. Tô ascendente em Gêmeos. Então, Ai, que ótimo. E aí, você está falando sobre a transição, né? A transição planetária. E no início do programa também falei sobre isso. Nós estamos passando por uma transição planetária. A outra pergunta que eu fiz lá foi por que é que as pessoas estão reclamando de se sentir muito, muito cansadas e, ao mesmo tempo, ansiosas, muito ansiosas, ao mesmo tempo, tudo junto, sabe? Nesse processo que está vivendo atual. a gente está passando por uma reunião de planetas muito peculiar, assim. A gente está tendo vários encontros planetários em um signo apenas, e isso acaba trazendo um excesso de energia. Então, a gente teve recentemente aqui os 6 planetas em Áries. Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, elemento fogo, coragem, ansiedade, ação. Então, quando a gente tem uma presença assim em excesso, acaba gerando coletivamente. Só que não só isso. Então, essa reunião planetária, ela de fato, Samuel, ela tá querendo, assim, tá querendo mostrar pra gente a importância da gente ressignificar o passado. É o que eu falo. Aí eu volto de novo. Esse excesso de cansaço, de ansiedade, por aí vai, exatamente porque as pessoas não estão vivendo no momento aqui agora. Então o emocional abalado, pesado, não resolvido, te mantém ancorado no passado, e a mente que eu quero para ontem, que eu quero fazer isso, quero colocar um projeto hoje e amanhã já ter retorno. O excesso de informação, o excesso de estímulo quando tudo é para ontem, então um vídeo tem que ser antes era 5 minutos. Aí caiu para 3, aí caiu para 1 minuto e meio, agora tem que ser até 1. Então, assim, as pessoas elas querem muitas coisas muito rápidas e a mente com esse emocional ela não tá acompanhando. E aí vem um planeta, vem uma movimentação planetária. Esse ano a gente tem várias movimentações planetárias importantes, várias viradas, tivemos já desde janeiro, tá rolando. E se a pessoa ela não tiver essa consciência de si, ela vai ficar perdida. Ela vai ficar com esse excesso de ansiedade. Então é que a gente sempre fala, o que que você quer. Eu sempre falo que a astrologia é uma oportunidade, para mim é uma porta aberta, sempre.
Ah, mas é pesado. Ok, ela é pesada porque eu posso escolher ser pesada. Eu gosto de falar que eu sou uma astróloga não catastrófica. Então, assim, Mercúrio ficou retrógrado. Tem alguns amigos astrólogos que falam, pelo amor de Deus, não faz isso. Eu falei, calma, gente, não tem como não viver nesse período. Você tem que mostrar uma outra janelinha aqui. Então, é a escolha que você dá para essa oportunidade. Se você só culpar o planeta, porque tem pessoas assim, né? Que adora. O sol virou não sei aonde. Ah, a culpa é do sol. A culpa é do sol, a culpa é de Mercúrio, a culpa é do. Né? Se você for essa pessoa, realmente não vai acontecer nada. A transição está acontecendo e nós estamos aqui, ó. Então é a oportunidade que você pega dentro dessas possibilidades e transformar a sua vida. Não tem outra maneira. Uhum. Teve um momento da sua fala aqui na entrevista que você comentou sobre as buscas das pessoas em relação aos mapas em si, e que o foco mais raro é focar no presente, que é o futuro, o que é o passado. Mas uma das coisas que as pessoas mais querem, eu penso eu, é o destino. Então, astrologia é destino. Também é outro ponto, né? Às vezes a pessoa fala uma previsão. Para usar a astrologia para o quê? A previsão do tempo, para o que vai acontecer no meu caminho. O que você pode falar sobre esse pensamento de uma associação muito assim, forte na mentalidade de destino e previsão? Então, hoje eu vejo a astrologia muito como num campo de autoconhecimento. Dá para prever algumas coisas? Sim. Tá? Então, ela foi conhecida, ela foi justamente tirada do campo de astronomia justamente por isso. A astronomia e a astrologia eram amiguinhos. Quando os reis utilizaram os conhecimentos astrológicos para prever, acabou a amizade. Aí até hoje é ruim pra gente. Começou. Então, por muito tempo, e eu acredito muito com a popularização do horóscopo, virou essa coisa do quero saber se eu vou casar. Então, eu vou casar, vou ficar rico, vou ter quantos filhos, tal, tal, tal. É claro, não dá para tirar isso das pessoas, as pessoas têm curiosidade. Mas eu vejo com muito, muito otimismo também essa vertente mais do se conhecer. Porque a astrologia e o mapa astral nada mais é do que dar o teu poder para você. Porque quando você vai buscar um mapa, muito provavelmente você está muito enraizado com crenças familiares, ancestralidade. Amiguinho do trabalho que falou alguma coisa que você toma como verdade, você está muito poluído. Então, a partir do momento que dá uma luz e fala assim, eu quero conhecer o meu mapa astral, eu tomo o meu poder para mim, e diante desse poder, eu crio o meu caminho. Eu falo assim, dá para ver alguns pontos importantes que as pessoas têm curiosidade? Dá. Mas ainda o bom e livre-arbítrio manda. Porque isso é batata. Então, assim, sai de uma consulta de tarô, de baralho cigano, de mapa astral, a pessoa entende e ela faz o que ela quiser. Fez o que ela quiser, ela mudou a jornada, a escolha. Ela mudou a escolha dela. Agora, existe sim alguns pontos no mapa astral que trazem uma proeminência de caminho. Que se ela vai seguir, só se ela quiser. Às vezes a pessoa passa a vida dela com um mapa incrível, com uma oportunidade, assim, gigantesca, que ela só precisava, por exemplo, eu falo muito para os meus alunos, eu dou aula de astrologia. Eu falo, vocês têm que vencer a casa 4 para chegar na casa 10. Então, assim, só para a galera que está acompanhando, é uma mandala, né? Então, é como se fosse uma mandala, um mapa astral. Existe uma cruz imaginária, casa 1, casa 7, casa 4, casa 10. A casa 4 é a casa da ancestralidade, a casa da família, a casa da base. Se eu não vencer isso aqui, eu não chego no meu pote de ouro. Vamos dizer assim, se tivesse. Então é a abertura, é a possibilidade, é a expansão, é a liderança da minha própria vida. Então eu acredito assim, destino eu construo todos os dias. Eu tenho uma ideia para onde eu vou. Eu tenho uma ideia do que eu vim fazer aqui, né? Mas como eu vou chegar lá vai depender de mim.
Nessa perspectiva de horários, de conexões importantes, existe um bom, atualmente tem um horário nobre, né, das telenovelas, inclusive eu falo em aula que tem um horário nobre desde a pré-história, porque aí era um momento onde o movimento do fogo e tudo mais se Uhum. perpetuou até os dias de hoje. Mas existe um horário nobre no dia, por exemplo, para a pessoa tomar, decisões baseadas na energia dos planetas. Isso é possível ser realizado em um dia na astrologia? Então, não existe um horário nobre. Nobre, nobre, nobre. É porque cada movimento, os movimentos importantes do dia planetários, eles são em vários horários, depende muito da angulação, depende, vamos fazer conta. Mas existe sim hoje a possibilidade das pessoas terem acesso aos horários específicos planetários, Uhum. né? Então hoje, graças à tecnologia, a gente não precisa ficar meses fazendo conta. Então existe sim essa possibilidade. E eu sempre falo, eu sempre aconselho. Falo, ó, esse site aqui, principalmente das efemérides, né? Dá pra gente fazer coisas baseadas nessa união planetária. Então não existe um horário nobre, mas existem vários. Então, por exemplo, ontem era 11h10 da noite, aconteceu uma tensão entre dois planetas. Então, a maioria das pessoas já estão aqui se encaminhando para dormir, né? Mas, por exemplo, se estivesse na ativa, poderia ter sentido essa energia, né? Assim como, por exemplo, o que é muito comum mesmo, que a astrologia ela acaba sendo aí uma parceira, né, dos ritos de magia, são as entradas das fases da Lua ou a Lua em determinados signos. Então a gente teve na última semana a Lua cheia em Escorpião, num determinado ponto, numa determinada hora. Então é legal e hoje até muitos conteúdos astrológicos trazem o horário justamente para a pessoa se programar. Uhum. Você falou sobre mapa, né? Tem uma pessoa que eu já entrevistei aqui, a Márcia Frazão, e ela faz os mapas dela que demora semanas, porque ela desenha o bendito do mapa à mão. Eu admiro, À mão. Então é um eu outro tipo admiro, de processo, outro tipo de admiro conexões, né? muito. Porque é por isso que ela só pega pouquíssimos Sim, porque demora clientes, porque muito. demora É, demora muito. absurdamente, né? Como é que a gente pode usar, então, esse calendário lunar para marcar cirurgia, cortar cabelo para quem tem cabelo e fazer lançamento de negócios? A Lua, ela, nossa, a Lua é um arquétipo que a Lua veio, né, até antes mesmo de todas as interpretações é, planetárias, o movimento lunar veio antes, né? Então vem de tempos assim, nem dá pra gente saber exatamente quando. E ela mexe diretamente com as águas do nosso corpo. Não tem como, Samuel. Não tem como. Então, mulher, então, eu entrevistei uma vez uma pessoa, ela falou assim: nós somos tudo louca, Vivi. A gente usa o movimento da lua para fazer as coisas. Então, é mais ou menos isso. Lua, a gente utiliza principalmente as fases. Então, quando a gente pensa em magia pura, as fases da lua são extremamente importantes. Lua minguante para encerramento, para banimento, para término, né? Lua minguante a gente sabe que não lança nada, que não corta cabelo, que nada. É um momento de introspecção, é um momento de fechamento. Já a lua nova, que é a oportunidade que a gente tem de lançar alguma coisa, de tirar um projeto da gaveta, eu tava pensando lá na lua minguante, me veio uma ideia legal, lua nova eu coloco em prática, né? Que traz o novo, a abertura de caminhos. A lua crescente é a lua que expande. Então, se eu já estou num projeto, se eu já estou fazendo alguma coisa, é a lua que eu vou colocar mais energia para que aquilo cresça, inclusive o corte de cabelo. Lua crescente sempre, né? Para trazer volume, para trazer mais, né? Aquela coisa da juba do leão. E a lua cheia, uma lua também muito usada em ritos mágicos, mas que ela fala muito do nosso poder de magnetismo pessoal. Então, eu diria, por exemplo, numa lua cheia, numa fase de lua cheia, todas as rituais e todas as meditações e todos os processos de autoestima, de magnetismo, de vitalidade, porque é uma lua também que fala de colheita, né?
Então, aquela velha história, eu planto na nova para colher na cheia. Então, isso também tá muito ligado. Só que na astrologia, além das fases, a gente utiliza muitos signos. Quais signos estão essas luas? Então, uma lua cheia em Escorpião, fortíssimo. Então, se a gente está falando de magnetismo, de vitalidade, Escorpião, que é o signo disso, inclusive, da intensidade, é o signo mais intenso do zodíaco, não teve um ser humano nesse lugar que não tenha sentido. Pode não entender o que estava sentido, mas alguma coisa sentiu. Uma lua minguante, de repente, também num signo de água, peixes, peixes, câncer. Eu sei que é o momento de eu entender o meu lado emocional, encerrar o que precisa encerrar para poder recomeçar. Então, a gente pode utilizar tanto a fase quanto o signo a qual ela está para fazer as nossas previsões. Vou pegar um gancho nisso que você está trazendo, que é essa questão dos relacionamentos. Né? Dos relacionamentos, provavelmente, então, as pessoas vão buscar pela sinastria amorosa, Ai, né? Essa famosa, conexão da sinastria. famosa. E se os mapas não batem, Acontece. o relacionamento está condenado ao fracasso, o que vai fazer nesse ponto? Olha, pela minha experiência, quando o mapa é muito relativo, Samuel, porque assim, já aconteceu de eu analisar mapas que falei, cara, isso aqui vai dar um BO a médio prazo, sabe? Porque no começo é tudo lindo, tudo maravilhoso, toda aquela coisa da paixão, aquela coisa diz a psicologia, 2 anos, né, de dopamina. Depois, alguns aspectos vão dominando, vão predominando. Né, então é muito relativo. Eu acredito muito que se a gente tem a nossa consciência de quem a gente é, onde estão os nossos defeitos, principalmente, e se eu tenho essa maturidade de tentar, né, dar um jeitinho nesses defeitos, ou pelo menos equilibrar eles, vai dar bom. Vai dar trabalho? Vai dar bom, mas pode dar bom. Como eu já vi mapas serem quase 100% de compatibilidade, e as pessoas estarem realmente em outros momentos de vida e não quiserem andar juntos, e tá tudo bem. Mas a sinastria, ia ser muito bom falar, porque é um assunto que se eu abro caixinha no Instagram, é o que vem mais de pergunta, que é: "Meu signo combina com o signo da pessoa?". E numa sinastria a gente não vê só o signo. Aliás, é o menor de todos. A gente pode ver uma compatibilidade de essência, porque o signo solar, ou seja, onde o sol estava quando a gente nasceu, faz parte da nossa essência. Então, como eu falei no começo, a nossa vitalidade, o nosso brilho pessoal. Seria legal se tivesse uma outra pessoa complementar. Então, o que a gente chama de elementos complementares: terra e água, ar e fogo. Porque pelo menos é uma similaridade. Mas existem outros movimentos dentro do mapa que a gente analisa. Vênus, por exemplo. Onde que essa Vênus está? Em qual signo que ela está? De que forma que você ama? Como você é no trabalho, legal, mas eu quero saber se eu estou em relação, né, com a pessoa, eu quero saber como a pessoa ama. Então a gente analisa Vênus, a gente analisa Marte, que é o poder também, o poder de atitude, o poder de coragem, o poder. Quando se a gente pode falar de Yin Yang, a gente está falando de Marte e Vênus, né? A personalidade da pessoa, o ascendente da pessoa qual é? Como que ela é no mundo? Como que ela é emocionalmente? Aí a gente analisa a lua da pessoa. Às vezes é uma lua em um signo de terra, extremamente pragmático, não mostra emoção, não fala, é sempre pelos atos de serviço, assim, sempre planejado, e aí vai casar com uma pessoa que é extremamente emocionada, que precisa poxa, tem uma questão aqui, você tem que dar uma equilibrada, né? Então é assim que a gente vai fazendo. Você falou sobre o solar e o ascendente. Uma pessoa, uma menina, quer reconhecer ou quer saber se aquele relacionamento vai para o primeiro encontro. Ela, nesse primeiro encontro, ela já pode reconhecer alguma questão com o signo solar e sabendo o signo solar e o ascendente desse ser A gente humaninho? tem vários astrólogas em potenciais por aí que só de conhecer ela já fala assim: ah, isso aqui deve ser, ó, deve ser isso aqui. Aí faz uma outra coisinha e fala: não, 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 isso aqui deve ser isso aqui. Ixi, muito, 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 muito. Mas sim, dá pra gente analisar. É assim,
É muito complicado, né? Eu sou muito, hoje, depois de 10 anos aí trabalhando com astrologia, eu sou muito de, vamos ver o que que você atraiu. Qual que foi, qual que foi o seu imã? Vamos, eu quero saber você. Ah, mas não, quero saber qual foi o seu radar, qual foi a sua torre de frequência que atraiu. Porque se eu acompanho essa pessoa, existe uma mentoria, né? Então, que não é só com astrologia, com outras ferramentas também, mas se existe esse acompanhamento, a gente vai lapidando. Porque se eu falar para ela só numa sessão, ela não vai entender muito bem. Né? Ela vai ficar muito no superficial. Então, quando você vai conhecer uma pessoa que você fica só analisando o signo da pessoa, você está numa parte muito superficial. Então, acontece muito das pessoas, principalmente mulheres, mas eu só atraio gente desse signo, eu não aguento mais, porque deu ruim aqui no passado, e aí passou um tempo, eu atraí outra pessoa do mesmo signo. Falei, frequência, vamos ver a torrinha, o que que você tá aprendendo, o que que você precisa aprender com esse signo, talvez, porque se tem uma coisa que é fato, é isso. As pessoas que você atrai para o seu convívio, tá? Seja dentro do trabalho, relacionamento. Às vezes é a predominância de um elemento, terra, água, enfim. Ou até mesmo de um signo específico. Alguma coisa dentro desse arquétipo você tem que aprender. Tá faltando nesse momento da sua vida, e a energia dessa pessoa, a maneira como ela é, vai fazer sentido para você agora. Se a pessoa tiver essa maturidade de se abrir para aprender, melhor dos mundos. Mas acontece muito, Samuel, das pessoas, isso aqui deve ser um ariano com ascendente em câncer. Muito apegada à mãe é canceriano, com certeza. E aí vai para os achismos e julgamentos. Tem outro ponto também que já ouvi falar dessas questões mais de busca, é que quando Vênus, você falou de Vênus agora há pouco, né? O Vênus retrógrado, Ai, aí a péssimo. turma fala, nossa, então agora é o momento de voltar para o ex ou é a armadilha do universo? Vênus retrógrado, eu vou dizer aqui no seu podcast, e não é assim, quem conhece meu trabalho, eu sempre falo, é péssimo, é um movimento, para mim, o mais desafiador. Principalmente para as pessoas aí, quando Vênus fica retrógrada, é o ponto crucial do relacionamento. Ou se arruma de vez, mas assim, de vez com uma paciência, uma maturidade ímpar, ou se prepara para acabar. Aquele relacionamento que tá empurrando com a barriga numa Vênus retrógrada, são 40 dias de sofrimento, assim, de pura sofrência. É uma questão complicada, porque a Vênus, todos os planetas ficam retrógrados na astrologia, exceto Sol e Lua, que é considerado planeta dentro do mapa. Astrônomos, tá tudo bem. Vênus, ela fica retrógrada a cada 18 meses, durante 40, 45 dias. E quando ela fica retrógrada, e no signo que ela fica retrógrada, isso traz uma força muito grande para, primeiramente, relacionamentos. Eu ainda digo mais, primeiro relacionamento com a gente mesmo. Então, muitas questões internas vêm à tona, sabe? Gatilho e aquelas coisas que a gente. Que tá correria, eu coloco debaixo do tapete. Vênus retrógrado traz tudo. E o relacionamento com o outro. Então, é aquele momento, aquela coisa da pergunta crucial. Você tá nessa relação porque você ama ou porque você está acostumada? Porque Vênus, ela não tem meio termo. É amo ou não. Vênus é amor. É amor. É amor pelo outro, é amor pelo que eu faço, é amor na família, é amor por mim. Então não tem, porque ele é bonzinho. Não. Não é porque ele é legal. É porque você ama ou porque tem apego, porque tem dependência emocional. Então vai ficando muito complicado, sabe? Então numa Vênus retrógrada isso vem muito à luz. Isso não tem como, assim, fica incômodo, as brigas acontecem, o desentendimento, então é um período desafiador. Agora, volta do ex. Pode ser. Dependendo de quanto esse ex está ainda presente internamente. Se foi uma porta que ela tá encostada, Vênus retrógrada, ela abre a porta e fala assim: é isso que você quer mesmo ou não? Você vai resolver isso ou não vai resolver?
Então, às vezes a pessoa fala assim, a volta do ex. Pode ser personificado? Pode. Como pode ser também um gatilho, uma lembrança, um emocional meio que abaladinho. Assim como o Mercúrio retrógrado também acontece. Né? Mas Vênus retrógrado eu acho até pior do que Mercúrio. Nesses 40 dias, eu não sei se existe uma pesquisa estatística que aumenta os casos de De separação. divórcio. Acabar. Sim. É impressionante. É impressionante. Começa a pipocar até na imprensa, assim, as mídias, os casais famosos, é impressionante. Então, vai pedir alguém em namoro, checa a data. Não vai pedir em Vênus retrógrada, por favor. A chance de dar ruim, a chance desse relacionamento, assim como o Mercúrio retrógrado também, eu sempre falo. O Mercúrio fica retrógrado de 20 a 25 dias, né? Vênus fica aí 40 a 45 dias. Não vai pedir ninguém em namoro com tanto dia no ano, não vai pedir nesses 2 momentos, porque a chance de ter muita discussão, a chance desse relacionamento sempre estar em xeque é alta, altíssima. Uhum. Você estava comentando agora há pouco sobre essa relação dos astrólogos de analisar a potencialidade daquele ser humaninho já no primeiro encontro, se ele tem isso, se tem aquilo outro. Acredito que, como você falou, que você abre caixinhas lá no Instagram. Eu ainda não comecei a fazer essas conexões, mas a equipe quer que eu vá para Muito bom. o Instagram para responder. Tem algumas pessoas, coisas que você fala assim, não é possível que você está perguntando, isso é mesmo? Eu fico, mas é bom. Qual seria uma pergunta assim, nossa, que me perguntam isso? Nossa, vixi. Várias. Algumas, assim, várias que culpam, por exemplo, o próprio mapa. É muito impressionante, eu falo assim, eu não gosto do meu signo. Isso é muito comum falar. Eu falei, a gente tem um problema muito sério aqui, tem real, porque, cara, é a tua essência. É a tua vital, essa energia, é seu sol interior. Se você não gosta, a gente tem um problema seríssimo, porque você não gosta de você. Assim, porque nenhum signo é alecrim dourado, nenhum. Então, qual é o melhor signo? Não tem. Todos têm o seu lado luz e o seu lado sombra. Mas todo mundo quer ser alecrim dourado, todo mundo quer ser o melhor canceriano, o melhor leonino, o melhor, né? E o lado sombra, ele precisa ser incorporado, você precisa entender o lado sombrio desse arquétipo para poder se entender. Então tem muito isso. Agora, o que tem também é muita gente. Por exemplo, respondi uma ontem. Estou obcecada por um virginiano. Eu falei, estamos errado aqui. Tá errado 2 vezes. Obcecado e. Mentira. Mentira. É porque virginianos, eles analisam muito. Nossa, qual que é o seu signo, Samuel? Às vezes eu tô falando mal aqui, nem Não sei é o signo. fazendo mal, falando mal Falando mal aqui, ó. na frente de um capricorniano. Não, ainda não cheguei lá. Mas, por exemplo, obcecado, mas calma, amiga, calma, tá tudo bem. Vamos desconstruir essa pergunta, tá? Então tem perguntas mais, é porque até mais íntimas, aconteceu isso. Como conquistar de vez um determinado signo, sabe? Eu sou muito low profile, assim, com esse negócio de relacionamento, nesse sentido de compatibilidade. Como eu falei, não é só o signo. Teve uma vez que falou assim: como pedir o horário de nascimento de uma forma sem parecer que eu quero um mapa astral? Eu falei, não tem como. Porque quem que pede o horário de nascimento de alguém? Senão para fazer o mapa. Não tem como. Não tem a menor possibilidade. Vai falar assim. É isso. Ótimo, né? Bom, agora quem é capricorniano e que nasce no dia antivéspera de Natal já sabe que não curte muito essa data por conta de não ganhar presentes, né? Então, a festa fica complicada. essas conexões Fica todas, complicada. Você sabe que tem um meme na internet que fala que Jesus é impossível ser capricorniano, né? Eu acho que tem uma fundo de verdade, porque ele era todo bonzinho, todo amor ao próximo, aquelas coisas todas. Capricórnio não, né? Capricórnio só quer saber da. Tô brincando. A gente tem programas aqui que a gente já fez dedicado a Jesus, e aí você vai ter 3 datas possíveis. Olha aí, vamos de ver. conexões com o nascimento. Acho que o Valdemar Falcão também falou da astrologia, mas aí temos o
o Marcelo Cotrim falando de uma perspectiva mais espiritualista, você vai ter o João Voelan também falando de outras conexões aí ligadas a Jesus. Tem uma diversidade de datas, né? Aham. O Ademar Ramos, ele não esteve aqui no programa, mas ele deu aula no nosso grupo de estudos, que é um grupo de estudos de toda segunda-feira, e ele falava de uma outra data do nascimento de Jesus. Quando ele estava encarnado, ele falava de uma outra data do nascimento de Jesus também, por conta dos estudos dele de eubiose, as conexões todas, né? Dizem muito de uma data que agora eu não me lembro exatamente, mas em setembro. Eu não sei se começo de setembro, não me lembro. Já ouvi falar também a respeito. Mas é porque o nosso calendário foi mudado incontáveis vezes, então tem isso também, né? Diversas vezes. A gente teve esse também, eu não recordo agora, Landau, do Sul, também, ele também traz uma conexão muito interessante do nascimento e também do signo dos apóstolos, dos 12 apóstolos. Isso é muito legal. Porque aí ele fez um estudo aqui no canal, aqui com a Santa Ceia. Ele pegou Muito a Santa legal. Ceia e pegou ali a associação com os signos de cada um deles, assim, foi bem interessante. Muito legal. Poxa vida, Landau, como é o nome dele? Ele escrevia na revista Planeta, eu lia ele na revista Planeta há muito tempo atrás, muito tempo, esqueci, mas é do Sul. Falei com ele recentemente, porque o Wagner queria falar com ele, ele estava aqui, eu peguei o seu telefone e liguei. Mas vamos voltar aqui para a nossa questão. Relacionamento. Você falou algo muito interessante e importante. Por quê? Porque relacionamento, de certa forma, ou na maioria das vezes, é um espelho. E a pessoa está no espelho. Como é que a gente pode relacionar com aquela pessoa? E o mapa da pessoa pode ser, inclusive, o lado sombrio do outro, né? Acontece muito também. Eu acredito sim que seja um espelho, mas as pessoas, a grande maioria, não está preparada para isso. Não está preparada para se relacionar com alguém mostrando a sombra. Mas aí é uma questão também. Não vejo que é para o lado só negativo da coisa, né? Tem muito relacionamento que é assim, não, mas eu tô falando isso, tô te criticando para te ajudar. Não, isso é chato mesmo, porque crítica não constrói nada. Então, assim, tem maneiras de falar. Ninguém tá falando que é pra passar a mão na cabeça, porque existem alguns signos que sim. Fala assim, mas você tá falando assim comigo, não é? Mais dramático. Tem alguns arquétipos de signos que também trazem uma certa melancolia. O mapa, ele sempre vai indicar. Existem, como eu falei, os mapas opostos e os mapas que se complementam. Então, às vezes, eu tenho uma energia no meu ascendente, o ascendente é a nossa personalidade. Então, quando a gente entra no ambiente, quando a gente tá quando a gente tá no mundo, vamos dizer assim, é o nosso ascendente que fala, não é o nosso signo. O nosso signo, ele é estruturalmente pra gente. Então, eu vou utilizar essa energia na minha vida da maneira como eu quiser. Ele é o meu sol interno. Agora, o ascendente, eu não tenho como esconder. Então, tanto o lado luz quanto o lado sombra, ele sempre vai mostrar na nossa faceta. Você sabe o seu ascendente, Samuel? Sabe? Então, é diferente do seu signo? Sim, diferente. Então, pode ser o mesmo, inclusive. E quando é o mesmo, aquela pessoa é 2 vezes aquela energia. Então, aí ela já não consegue esconder mesmo. Então, dentro de uma relação, tem muitos aspectos que vão mostrar para o outro, talvez, um lado mais que ele não quer enxergar. Né? Assim como eu acredito também, agora estudando mais profundamente, as próprias jornadas. Aí a gente não tá falando nem só sobre astrologia, mas a jornada de cada um dentro do como ela se relacionou já no passado, quais foram as experiências dela, o que ela aprendeu com essas experiências, vai moldando. E aí você vai juntando. Eu costumo dizer que é um grande quebra-cabeça que a pessoa tem, vai montando as pecinhas, vai montando as pecinhas. Tudo se baseia, resulta nessa anteninha que a gente tem. Então, mas eu tô atraindo a mesma pessoa de 3 anos atrás. Falei, temos algum problema aqui. Porque assim, 3 anos, com todo, né, você estudou, você se moldou e ainda continua atraindo esse tipo de pessoa, tem algo que precisa ainda ser olhado. E aí vai. Jung gostava de astrologia? Gostava, não só de astrologia, como de tarô, né? E Jung, ele trouxe essa questão dos arquétipos muito fortemente. Hoje tá um pouco banalizado,
mais fortemente essa questão dos arquétipos pra gente entender melhor aí como funciona, principalmente o nosso lado mais interno, né, nosso emocional, nossa psique aí. Mas muitos astrólogos, inclusive, partem pra psicanálise justamente por conta dessa liberação, vamos dizer assim. Tem uma pergunta que eu gosto de fazer aqui no programa, porque pode ajudar muitos dos que assistem o programa são espiritualistas e tem uma tendência a ficar conectado muito mais com a luz e tudo mais. Aham. Mas como é que a gente pode aceitar nossas imperfeições e lidar com as nossas sombras? Olha, eu acredito que sabe a fase do luto, né, a gente tem sempre várias fases, assim, né, tem a negação, tem a raiva. Eu acredito que lidar com as sombras é meio que passar por essas fases, porque você primeiro tem a consciência disso, e aí você nega, aí você fica com raiva porque você tem, e é um processo, até chegar na aceitação. Eu acredito que, nós estamos aqui tem até alguns amigos espiritualistas que ele falam assim: "Ah, é meio dividido, assim". As pessoas falam: "Ah, não é um planeta de expiações". E outros falam que é um planeta de aprendizado, de evolução. Eu ainda acredito sim que nós temos, cada um de nós, uma missãozinha. Não digo me quando eu falo missão, parece que é algo muito árduo, né, que tem que pegar multidões. Não, não é. É você realmente, vir pra cá pra ceifar coisas que talvez tenha feito em alguma outra existência. E aprender, a tua alma aprender. E quando você desperta pra isso, e hoje em dia nós estamos cada vez mais falando sobre despertar, invariavelmente a gente vai passar por um processo de sombra, né. E aí, de novo, as escolhas. Eu escolho olhar pra essa sombra, flertar com ela e ficar só nisso. Por que que você existe? Por que que eu sou assim? Por que que não vai ter jeito, não vai ter mudança? E ficar nessa roda de samsara, ou eu pego isso e falo: "Ok, você existe, você tá aí, como eu faço pra trazer a luz disso?". E aí que é altos e baixos, aí é jogar o jogo né, na vida. Eu falo muito, tem um termo que os meus alunos que eu falo bastante, que é trocar o pneu com o carro andando. Não dá pra parar o carro pra você gostaria muito de ficar 7 anos no Tibete, e evoluindo a minha alma, livre de todas as questões carnais e materiais, mas não é a possibilidade nisso. O meu mapa, ele me indica pra fazer outras coisas, eu busco espiritualidade, busco fazer a espiritualidade no meu dia a dia, na correria, no metrô, no meu trabalho e, né. Então eu acredito que aceitar a sombra, aceitar quem você é aceitar a sua totalidade, né. Porque todo mundo quer ser Buda, Samuel, todo mundo quer, você sabe disso, todo mundo quer: "Ah, eu sou luz, gratiluz", o tempo todo. Não é, amor, não é. Interessante você falar, né, sobre as fases, né, do luto, né, que vai ali da negação, a raiva, depois barganha, depois vem a É, depressão, aí depois vem a aceitação nesse processo, assim, desafiante que a pessoa passa. E uma das palavras que está ali é depressão, que a pessoa passa por uma depressão. E é uma das coisas que mais tem também surgido na atualidade, é pessoas com depressão. uhum. Ao lidar com a depressão, ou com essa fase mais down, tem alguma correlação com o mapa da pessoa ou somente Pode com ter. pode ter? A pessoa pode trazer no mapa uma pré-existência ali, uma proeminência de ser mais depressiva ao longo da vida. Pode trazer. E como é que vai ajudar essa pessoa nesse processo, se já está ali no mapa que ela já tem essa tendência? Então, mas é aí que tá, novamente, você tem uma sempre tem saída, Samuel, sempre vai ter saída, tá, sempre. Então, para essa proeminência de ser mais melancólica, de estar mais presa ao passado, porque a depressão, alguns colegas psicanalistas, psicólogos falam que é o excesso de passado. Então nós temos uma casa no nosso mapa astral, que é a casa 12,
que fala do nosso inconsciente, que fala da nossa saúde emocional. Dependendo do signo que ela tem ali, dependendo do planeta que ela tem ali, ela pode indicar sim uma proeminência, tá? De ser mais introspectiva e ficar muito mais apegada ao passado e não conseguir. Mas é que tá. Existem outras 11 casas que sempre vão trazer alguma saída, né? Eu acredito que essa questão de trazer a pessoa para o estado de presença e principalmente entender com ela a diferença do que é passado, que é um lugar de referência e que ali não muda mais, né? E ela não tem mais o que fazer ali. E aí eu vou muito pela questão mais mental da questão aconteceu o que tinha que acontecer, porque ali atrás você tinha essa consciência, você tinha esse conhecimento. Então, dentro do que você era, foi o feito, foi o que aconteceu. Ah, mas relacionamento, muito, acontece muito. Ah, mas aquela pessoa fez isso assim. Então, fez, já foi, não tem como alterar. Ou você pega esse limão e faz uma limonada, né, no sentido de tipo, eu não quero voltar para essa situação, eu não quero atrair uma pessoa desse tipo. Porque se ela mantém esse passado, a chance dela atrair uma pessoa, vamos dizer assim, é 100%. Porque a frequência ela não mudou, ela continua irradiando ali. Então é muito esse processo de consciência, é de conversa, é de explicação. E é muito engraçado que quando a gente fala sobre isso, a pessoa fala assim: eu sei. Eu sei, mas existe muita pessoa que quer uma terceira pessoa falando, pegando na mão e falando: "Vamos, ó, tem uma porta ali, vamos lá". E aí vai. Uhum. Eu estava pensando aqui agora em relação ao que você comentou em relação às atrações de pessoas. E quais são os sinais claros, por exemplo, quando você encontra uma pessoa e fala: "Putz, o santo não bateu", sabe? Quais os sinais que transmite isso? E de que forma uma pessoa pode se utilizar energeticamente falando para se proteger em relação a esses processos, de relações que você sente que, puxa a vida, não tem afinidade? É o ascendente, né, o ascendente que bate com o ascendente ali e fala: Porque o signo, às vezes, é muito comum a pessoa falar assim: "Nossa, você é desse signo?". Nem parece. Por quê? Porque o ascendente tá mostrando outra faceta, outra personalidade. Então, bateu personalidade ali, ascendente com ascendente, não, o santo não bateu, astrologicamente falando, a gente fala dessa questão. É a maneira da pessoa ser, falar e agir ali, né, onde todo mundo tá vendo, que às vezes não bate. E tá tudo bem, acontece, tá? É muito proeminente falar de Áries, né? Uhum. Áries, que é o falastrão, assim, não é o falastrão, mas é o que faz tudo, é o que briga também, né? Então, na internet, no ranking da internet, Áries é o mais mal falado. Agora, para se proteger energeticamente, acredito que a gente tem várias formas, assim, é que a astrologia ela não indica algo especificamente. Uhum. Tem alguns signos que vai falar simplesmente, fala assim, vou embora, não vou falar com a pessoa, vou tentar nada, simplesmente eu vou embora, vou isolar essa pessoa e tá tudo bem. Mas quando a gente fala de algo magisticamente falando, eu acho que a força do pensamento é muito forte, assim, é muito redundância, né, desculpa, mas é muito é o eficaz nesse momento. Dá um comando aqui falando: "Não me abala", e não me abala. Isso. Plantas, cristais. Você curte essas Muito. conexões? E como é que você lidaria, por exemplo, quando vem questões. O nosso amigo ele escreveu um livro, ainda não li, o André Mantovani, e ele falou sobre inveja. Ele Aham. falou nesse novo livro. Na verdade, ele agora vai lançar um novo, já eu nem fiz a pauta do anterior, já está lançando mais um. Mas o anterior foi sobre inveja, e agora ele está lançando outro, que eu não lembro qual é o título. Tem algum planta cristal que você recomendaria para a pessoa para barrar essas energias de inveja? Inveja, eu gosto, inclusive eu deveria ter vindo com esse brinco, que ele é bem conhecido no meio por onde eu vou. Eu tenho um brinco de espada de São Jorge. Sim.
Claro, não é a planta, mas é o simbolismo. E a espada de São Jorge, assim como a espada de Santa Bárbara, eu sempre vou indicar para as pessoas terem ali na casa delas, na Uhum. porta de entrada ou na porta do seu trabalho, do seu escritório, da sua sala, sei lá o quê, tá? Dentro de uma indicação até mais intensa, eu diria até para cruzar essas deixar cruzado, que ainda é mais forte, né? Uhum. Mas acho que espada de São Jorge, sim, para barrar energias intrusivas. O cristal, sempre uma turmalina negra atrás da porta, importantíssimo, para também barrar as energias que vêm, né, de fora. E banho de ervas, se não todo dia sim, dia não. Eu diria que sempre um banho de arruda ali com. Banho de arruda com manjericão é bom para tirar. Eu recentemente estou fazendo uso agora, até vou falar uma coisa que eu nunca falei. Banho de folha de manga é excelente também, para barrar todas, para limpar, limpa até o campo etéreo, fica até naquele jeito, né? E depois você vem com algo para repor. Alecrim, banho de rosas, dependendo, né? Aí vai muito da intenção que você quer. Cristal, eu hoje estou minimalista, eu estou com meu anel de pirita, que é uma coisa básica, mas tem que ter essas pedras, né, esses cristais também com essas energias específicas, depende muito do teu momento. Então, eu estou no momento de mais questões do trabalho financeiro, então usa ali uma pirita, um citrino, que o citrino ele é excelente para ativar o teu sol interior, o teu signo, né? Assim como o quartzo rosa, a gente está falando de relacionamento, quartzo rosa aí dentro com um pingente, ou até dormir debaixo do travesseiro com uma pedra de quartzo rosa, isso vai ajudando bastante. Então, também utilizo. Cristais e incensos foram, assim como a astrologia, mas na época eu tinha 15 anos. Minha família, quando eu comecei a usar com o negócio de cristal, eu falei assim: isso aí não sei não. Se aí, olha, essa aí eu tava indo por um caminho que, sei lá. Você adentrou direto na astrologia? Você teve formações anteriores? E como é que foi essa repercussão da família em relação a essas suas escolhas? Como eu falei, eu sempre fui a jovem mística. Agora é que a gente fala jovem místico, mas era a ovelha negra da família na adolescência. Eu sempre gostei muito de ler a respeito. A minha mãe tinha uma banca de jornal lá em Ribeirão Preto, então todas as revistinhas que vinham, eu entreguei a idade aqui, mas ok, revistinhas que era uma prateleira assim inteira, era signo, era simpatia, era tarô, runas e sei lá mais o que, eu consumia tudo. E gostava já de pedras e incensos, isso é real. Eu sempre gostava de ganhar coisa, colar de pedra, brinco de pedra, as pedras em si. Eu lembro que fizeram uma coleção uma vez, que esse ano eu fiz desfalque na banca, que eram das pedras preciosas. Não sei se você lembra disso. Vinham Uhum. eu não me lembro a editora, mas vinham as pedras dos planetas, eu colecionava tudo. E aí a vida se fez, gostava de astrologia, mas não a ponto de me aprofundar. Sabia o meu signo, e eu comecei a decorar o signo e a data de nascimento das pessoas que eu conhecia, na escola, na família e por aí vai. Então, eu gostava já de fazer essa análise muito superficial. Mas o meu sonho sempre foi trabalhar com jornalismo. Gostava muito de escrever e o meu grande sonho era ser apresentadora. Queria ser repórter, queria pegar o microfone, fazer reportagem e tal. Fui fazer jornalismo e uma experiência dentro da faculdade me travou com câmera e microfone. Eu travei. Eu falei: "Olha, não sou para isso", que excelente, que grande, né. Então, mas talvez para escrita. E aí eu fui fazer um estágio numa agência de assessoria de imprensa. E dentro da área de comunicação, infelizmente felizmente e infelizmente, porque a área de assessoria é tão digna quanto qualquer outra, mas é mais fácil. Você tem mais chances de entrar no mercado de trabalho dentro da comunicação, através da comunicação corporativa. Uhum. E aí eu fui e fiquei. Olha, belíssima zona de conforto. Delícia, maravilhosa, fiquei. Fiquei ad eterno. Vim para São Paulo, montei a minha agência aqui em São Paulo, trabalhando, batendo na porta das empresas, oferecendo meu trabalho, criei a minha agência, foi muito, sou muito agradecida por esse tempo.
Até que aos 29 anos, com o retorno de Saturno, como diz Renato Russo, eu pirei. Eu falei, alguma coisa tá errada. Real, Samuel, eu olhava para o computador, assim, para tudo que eu tinha que fazer, eu não reconhecia. Eu entrei na minha mente, eu falei assim: "Eu não quero mais fazer isso, mas aí o que que eu vou fazer? Beirando 30 anos, vou bater a porta, né, na porta da Globo, vou falar: "Eu quero ser repórter agora"? Não, não vou. Morria de medo de câmera. Vou fazer outra coisa, vou fazer", enfim. Aí apareceu como um passe de mágica, na época era Facebook, o Instagram ainda não estava tanto em voga, um patrocinado, um tráfego pago, curso de astrologia. Eu falei: "Ah, vou fazer pra entender o que que tá acontecendo aqui". Porque eu já estava ali na beirinha do remédio, assim, da depressão, porque eu já não gostava, mas não queria mais fazer. Fui fazer o curso, pra entender, aí eu fui entender o que que era mapa astral, fui entender o meu mapa, e fui indo. 3 anos de curso. Fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, veio o tarô no meio, o tarô de Tote o primeiro. Eu não, olha, na hora que eu vi, eu falei: "Gente, onde que eu tô entrando? Onde que eu tô entrando?". Aí o tarô de Tote me deu uma assustada, eu falei: "Tá bom, Tote, foi ótimo", mas fui pra outro, aí depois veio baralho cigano, aí me identifiquei muito com o baralho. Enfim, 3 anos e tanto aí de curso, e eu falei: "Ok, me conheço, legal". E o meu mapa é espiritualidade e comunicação. Então eu já tinha entendido que da comunicação eu não poderia fugir. Só que na minha cabeça, escassa, eu precisava fazer uma escolha. Falei: "Eu vou escolher ficar aqui na assessoria", olha aí, "ou eu vou pra astrologia". Vou pra astrologia, quis fazer uma transição de carreira. Só que aí também, outra, eu falo que o universo, é por isso que eu falo, assim, quando você acha minimamente o seu caminho, o próprio universo se organiza. Ele vai te falar: "Ó, pra cá, assim, pra cá". Eu falo para os meus alunos que eu gosto de encarar o universo como um grande Exu, assim, é como se ele fosse um cara com um uísque na mão, com um um charuto, falando assim: "Vamos ver o que ela vai fazer agora. Muda isso aí, vamos ver o que ela vai fazer, vamos ver se ela volta, vamos ver se ela faz". Eu gosto de encarar assim, sabe, personificado. E aí, eu estava ainda na assessoria, ali batendo cabeça. Já tinha me conhecido, já sabia o que eu queria fazer, mas eu ainda estava ali naquela coisa da escassez ali, não sei o que eu faço e tal. Quando eu recebo o convite para participar de um programa novo na Rádio Jovem Pan. Isso antes da pandemia. Para ser colunista fixa ali. Eu falei assim: "Mas espera um pouquinho, ao vivo? Ao vivo. Mas câmera, câmera". Aí eu falei: "Vou ter que desbloquear isso". E o Theta Healing, ele já estava me ajudando em outras coisas, porque assim, né, você vai vivendo e quebrando, você não vai quebrar tudo de uma vez, você vai num processo. Mas essa questão da câmera não tinha ainda me ligado. E aí eu quebrei na marra. Aí me jogaram ao vivo e vamos falar de astrologia, e fiquei 6 meses falando sobre isso, e da Jovem Pan foi aparecendo. Aí foi aparecendo oportunidades para escrever, oportunidades em outros lugares, e aí eu ressignifiquei essa minha conexão. Então hoje eu tô lá na rádio, tenho meu podcast, escrevo para diversos lugares, faço palestra. Então a astrologia, eu falo que ela me deu a permissão, né, para entender o meu mapa e para entender essa minha ligação com a comunicação. Uhum. E estamos aqui, 10 anos já. Que beleza, hein? Muito bom. Teve um amigo que passou também pela Jovem Pan e que teve burnout e largou tudo. É mesmo? É. Largou tudo ali, foi fazer o seu ano sabático. Então, ele foi fazer o seu ano sabático. Hoje ele não está mais na Jovem Pan, né? E agora está com a editora. Que legal. Já lançou o seu livro, tem vários podcasts. Você deve conhecer, que é o Patrick Santos. Ai, conheço, conheço. Patrick É Santos. verdade, ele teve burnout, é verdade. Ele passou por um processo bem desafiante. Ele Hoje escreveu um livro sobre, 45 é. minutos. Que legal. Então, ele já, inclusive, agora está com a editora, já lançou outros Sim, livros e tal, sim, foi isso fazendo mesmo. documentários, um monte de outras conexões que também teve lá. Foi um dos diretores lá da Foi, da Jovem Jovem Pan. Pan. Inclusive, encontrei com ele semana passada. Ele está com um projeto novo aí que ele quer lançar. Então, em breve, ele vai estar aqui no programa, porque ele vai lançar um projeto novo agora no segundo semestre.
E Patrick Santos vai estar aqui de volta, Que falando sobre legal. outras tantas conexões interessantes. Você falou do tarô, você falou do baralho cigano, né? Tô com Dá meu para usar baralho o aqui. tarô, o baralho cigano, para decidir, por um exemplo, investimentos financeiros? Dá e muito. O baralho, ele é mais. O tarô, ele tem, né, toda essa. Engraçado, eu te falei, né, do tarô de Tote, me bloqueou o tarô. Eu fiquei bloqueada pro tarô por um tempo, assim. Uhum. E aí, não tem muito tempo que eu voltei a estudar mais sobre o tarô, e aí o tarô de Waite mesmo, né? Vamos para outras camadas. Mas o tarô, ele tá muito ligado com as nossas. Com os arquétipos mesmo. Inclusive, Jung tem até um livro da editora Pensamento maravilhoso, né? Que é o Jung e o Tarô, que traz exatamente essas analogias todas. E o tarô, eu acho ele muito profundo. Até pela jornada do herói, até pelo, né, por toda a questão que passa e por onde que essa pessoa tá nesse momento. Então, ele é muito profundo, ele traz uma camada muito intensa. Agora, o baralho cigano é o dedo na cara, tipo, vai. Não. Ah, vai acontecer isso, sim, não. Ele é muito, sabe, tipo, ele é curto e grosso. O baralho cigano eu me identifiquei, até por conta depois, eu não entendia na época, mas depois eu descobri, até por raízes ciganas, né, que eu tive de vós e bisavós e por aí vai, eu não sabia. E aí eu descobri, não tem muito tempo, inclusive. Mas sempre conversou muito comigo. Tanto o tarô quanto o baralho cigano, eles podem sim dar essa ajuda, lembrando que o livre-arbítrio existe, né, aqui também. Então ele pode indicar caminhos, com certeza. Então, tô com dúvida sobre A ou B. Se eu compro isso, eu compro aquilo. Se eu invisto nisso, eu invisto naquilo. Ok, as Uhum. melhores energias vão sair. De acordo com com a anteninha do momento. Sim, olha aí, a turminha dos investimentos vai gostar dessa. Qual é o maior erro que as pessoas cometem ao consultar um tarô ou consultar o baralho cigano para uma decisão urgente? A pessoa, quando ela procura muito na ansiedade, atrapalha o processo. Atrapalha completamente. E as pessoas não entendem isso. Porque acha que a gente tá ali o tempo todo disponível com a. Porque eu até tava conversando com uma pessoa esses dias sobre o quanto tirar tarô e baralho, a nossa energia vai. De quem está tirando, o oraculista. É um desgaste energético. Pessoa que acha que não, vou tirar as cartas aqui, vou ler. Não é assim, não. Porque, às vezes, a própria pessoa que tá te buscando, né, ali com perguntas, tudo, ela tá num processo interno que ela nem sabe, obviamente, ela quer a resposta. Então, ela tá muito ansiosa, mas internamente tem alguma coisa que tá barrando ela receber essa resposta. E aí isso se junta. Uhum. E aí tem aquela pessoa que fala assim, eu acho ótimo. Das 7 horas da manhã, ela me manda assim: tem horário pra hoje? Não, não é assim que funciona. Né? Agora pela manhã. Eu falei assim, gente, as pessoas acham que eu só faço isso. Não é assim. Não é assim. Então, tem todo um processo, tem todo. A hora que a gente marca o horário, é muito legal falar sobre isso, porque não é comum falar, assim, não é. As pessoas não têm essa ideia. A hora que marca um horário, tá tudo se movendo para aquele momento, né? Eu sempre peço autorização da equipe espiritual que acompanha a pessoa, né? Peço permissão para entrar no campo, para sentir tudo isso. Então é todo um rolê. Não é simplesmente, ah, não, sim, ó, só tô escovando o dente aqui, deixa eu abrir aqui na cama. Não, gente, não faça isso. Não seja essa pessoa. Então, se você marcou um tarô, um baralho, a pessoa tem horário, tipo, na quarta-feira, respeita o horário. Segura a ansiedade. A ansiedade atrapalha muito o processo de leitura. Muito, muito. É surreal. Nesse seu trabalho de leituras com as cartas, já aconteceu de você, não vou ler para aquela pessoa? E se Acontece. sim, por quê? Quais são os motivos? Muito provavelmente, assim, a pessoa tá ali, ela quer a resposta. Mas eu sinto campo fechado. Então eu falo, às vezes assim, e isso acontece muito
na marcação. Então você já sente ali aquela coisa. E acontece muito também, agora não menos, mas no começo acontecia o lindo, maravilhoso fenômeno de a pessoa marca para te testar. Acontece muito. Eu já atendi uma pessoa uma vez pessoalmente, eu estava num evento. Eu estava ali com a minha mesa toda e estava no começo da minha carreira ainda. Ela sentou na minha frente e fez assim, ficou quieta. Eu, por favor, pode falar. Ela, você não vai adivinhar? Ah, Samuel, eu falei, por favor, a senhora pode levantar da minha cadeira? Não, não é assim. Não é assim que funciona, sabe? Então, acredito que tem sim, e é energético. Às vezes é alguma entidade, algum que... Acontece, meu amigo. Nossa, em evento assim, feiras místicas, vixe, acontece muito. Acontece cada coisa. Então, acontece, às vezes, da própria. E às vezes a pessoa não tem consciência, mas alguma coisa dentro dela tá barrando ela responder. E aí a minha energia já fala: ó, dá um tempo, não insiste. Não insiste, não. Você falou sobre Áries, né? Mas por que a gente tem medo do signo de Áries, então, de Escorpião, e também das cartas da morte, do diabo? Acho que é isso, enforcado. Áries, Escorpião e Gêmeos, tá? São os três, o ranking. Ouro, prata e bronze ali. Então, Áries, eu gosto muito da energia de Áries, eu particularmente. Eu gosto de todos, eu não posso falar que não gosto de nenhum signo, obviamente. Mas é que eu gosto da energia de Áries e todos nós trazemos, é importante falar, todos nós trazemos os 12 signos no mapa. O teto é de vidro, galera. Vai falar mal de Áries, você tem Áries em algum setor da sua vida. Pode ser no relacionamento. Ah, mas eu sou um anjo de candura, eu sou maravilhoso por esse. Mas no relacionamento tá ali, pegando fogo. Pode ser na família, pode ser no trabalho. Você vai trazer Áries em algum ponto, né? Mas quando a pessoa entende a energia ariana, o arquétipo de Áries, ele é uma energia de ação. Áries é movimento, é coragem, é vamos, né? Então, Áries, ele não pensa muito, assim, é um detalhe também. Ele age muito no ímpeto. Então, a galera fala muito de Áries justamente por conta do ímpeto ariano. Isso aqui explode, ele faz e depois ele pensa, não precisava tanto. Não precisava tanto. Mas tá bom, ele faz, mas tá bom, é isso aí. Mas essa questão da energia, da ação, da atitude é fenomenal. Mas aí a galera recorta uma parte, que é essa parte do ímpeto, da briga, porque é um guerreiro, né? Então, dentro de outras terminologias, de outras culturas, a gente até associa com determinados santos e orixás, determinados, né? Pelo planeta, inclusive, quem rege Áries é Marte. Então, essa coisa da guerra. Ariano é impressionante, ele tá meio que programado pra guerra. Né? Então, ele tá sempre a postos, ele tá sempre na reatividade, assim, de o que tá acontecendo. É o modo reptiliano ali no ar, assim. Escorpião já é a guerra interna, porque é muita água. Escorpião é o signo mais intenso do zodíaco. E essa intensidade, ela muitas vezes machuca. Porque escorpião, ele vai guardando. Ele vai guardando, eu falo que são aqueles antigos armários de arquivo morto, que você puxa a gaveta e há de eterno de pasta aqui, ó. Vai, e ele só vai colocando. Normal. Ele não esboça uma reação. Então você não consegue ler um escorpiano pela faceta, pelo movimento, se ele é mais expressivo. Não, ele não é expressivo, ele é introspectivo, ele é observador. Então você nunca sabe. Às vezes, o escorpiano tem uma questão que é assim: ele tem uma expectativa, e se você não corresponde à expectativa, abre a gaveta. Aí ele vai guardando. E aí, na primeira oportunidade que ele tem, de uma forma muito tranquila, ele vai falar, mas é lá em 2010? Porque isso aqui, ó, é na memória. Lá em 2010, Samuel, você falou daquele jeito comigo, e aquele jeito ali, ó, essa atitude que eu tô tomando agora é por causa disso. Lá de 2010. Entende? Então, assim, é uma questão
também que a galera debate muito. Mas é um signo que tem uma intuição incrível, é um signo que se aprende o poder de regeneração que tem, porque Escorpião é a fênix, é o renascer das cinzas. É o pegar tudo isso aqui, mudar e se transformar em algo muito melhor. Essa é a grande questão do Escorpião, porque eles preferem ficar aqui, no arquivo morto. Então, para se transformar, tem que lidar com a sombra, né? Agora, a carta da morte, a carta Mas do... antes ainda faz o do Ah, do bronze. Gêmeos? Gêmeos é um signo, como eu falei no começo, né? Dos mais inteligentes, assim. Tem uma capacidade mental muito forte. E essa mente, ela não acompanha. E aí, e para ele tá tudo bem, pra ele tá tudo normal. Só que para quem tá ao redor, não acompanha, né? Então, assim, essa dualidade geminiana, uma hora eu quero, outra eu não quero, e para ele faz todo sentido, só que para quem tá do lado, não faz o menor sentido. Aí vai achar que é o quê? Duas caras, que oscila, que é falso, que é. Só que para o geminiano faz todo sentido, porque Gêmeos é muito curioso. Então ele vai querer ler sobre diversos tipos de espiritualidade, assim, da mesma forma que ele vai ler sobre ficção. Eu falo assim, que o melhor exercício que tem é se você conhece um geminiano, um ascendente em Gêmeos ou em Gêmeos, joga nele na livraria. Joga, solta ele. Veja o que ele vai pegar. Mas é nada com nada. É gastronomia com ficção, aí ele pega um Harry Potter ali do meio, só pra falar, faz tempo que eu não leio. Aí pega um romance. E aí qual que é o grande problema? Ele não lê nenhum. Ele não termina. Então a galera fala muito de Gêmeos, principalmente para relacionamento, porque geminiano ele quer hoje, amanhã ele não quer mais. Ele precisa estar muito estimulado intelectualmente, porque olha, fica a dica pro corte. Quer conquistar um geminiano? É pelo intelectual, é pela conversa. Não adianta se enfeitar. Você pode estar linda, maravilhosa. Se você não sustentar uma comunicação, o geminiano não fica. Então, ele quer hoje, mas amanhã ele não quer mais. E pra ele tá tudo bem. Agora, pra quem tá apaixonado, que é o problema. A carta da morte. A carta da... Bom, é que a morte, tanto no tarô e aqui no baralho cigano, a gente tem a carta do caixão. São cartas positivas, são cartas que falam de transformação. Então, algo precisa ficar para trás para o novo vir. Mas causa medo, porque ninguém quer deixar nada para trás. Aí volta na mesma coisa. Então, assim, não quero. Aí volta na Vênus retrógrada, o relacionamento tá péssimo. Ah, mas ele faz isso. Então, tá muito apegado, tá muito ancorado numa situação. Então, quando a carta da morte sai, como a carta do caixão sai, você tem a chance de renovar isso. Não necessariamente é cortar, tirar a pessoa da vida, mas você pode ter a oportunidade de renascer nessa mesma situação. Mas, por exemplo, quando você fala em relacionamento, não tem como, você precisa das duas pessoas quererem a mesma coisa. Não dá só para você ter essa energia, né? Assim como a carta do diabo. O diabo é a nossa vitalidade, né? O diabo, quando sai, não significa coisa ruim. Significa algo sombrio, que talvez venha à tona. Então, depende muito também da pergunta que sai, né? Mas ela indica algo que é mais sombrio, que é mais oculto, que é mais na espreita, né? Ela vai estar sempre um ar de mistério e um ar mais, vamos dizer assim, não digo pesado, mas é um ar que talvez ela naquele momento não queira lidar. Mas dependendo, quando a gente fala de relacionamento, a gente está falando de um relacionamento mais íntimo, de uma química, de uma coisa mais carnal. Então tem várias interpretações. Agora, eu diria que no tarô, uma carta que, pra mim, eu acho ruim. Não é que ela é ruim. Ela não é ruim, eu vou retificar. Não é que ela é ruim. Ela traz um aprendizado pesado, mas que ela é necessária em alguns momentos da vida, principalmente com essa pessoa que tá resistente a mudar, que é a carta da torre. A carta da torre, quando aparece, isso desmorona. Acabou. Vai pro chão. E aí a reconstrução é gradativa.
porque ninguém constrói um novo prédio em 2 dias, né. Então a carta da torre para mim não é que ela seja ruim, tá, ela é quando ela aparece é porque você teve a oportunidade de ressignificar e você não teve, e você não fez. E aí Uhum. vai. Eu estava pensando aqui em relação ao comentário anterior que você fez em relação às pessoas que te ligam. Vamos marcar para amanhã, vamos marcar para hoje, e agora? No café da Agora, manhã, daqui no meia café, hora, meia tem? horinha, tem meia horinha, por favor, meia horinha para fazer uma leitura de tarô. Sobre a questão das inteligências artificiais, porque ela está na palma da mão, está no computador. Qual é a sua opinião em relação da substituição do sensitivo humano, que faz as leituras, e a inteligência artificial fazendo as leituras de tarô para para a pessoa? Nesse caso, eu nada não substitui o humano, tá. Mas a ansiedade das pessoas faz com que busque a IA para responder. Eu já fiz testes e trazem coisas erradas, né, assim como qualquer coisa feita por um humano pode trazer. É passível de erro, né. Eu fiz principalmente para mapa astral, assim. Então, eu acho que, agora que é moda, né, muitas pessoas estão fazendo e é aquilo, Samuel, faz, vai aí, né, faz o que você quer, no tempo que você quer, então às vezes, eu não quero esperar uma pessoa, né, um tarólogo, um astrólogo, um oraculista, tal, então eu vou aqui me contentar com a IA. É aquilo, não substitui o humano, porque o lado humano, principalmente e aí eu tô falando por mim, assim como eu conheço outros colegas que também têm a mesma opinião e também fazem da mesma forma, um atendimento que acolhe, um atendimento que é mais que entende. Então, às vezes, eu passei por uma situação parecida, vou trazer aqui para ter, né, para te dar uma referência, ou outra pessoa, ou enfim, tem o lado intuitivo, tem o lado sutil, né, que a gente fala que ninguém tá vendo, mas que existe muito dentro de um atendimento oracular. Então, isso a IA não vai substituir. Então, eu acredito que é uma moda, é uma coisa que tá aí em voga, mas que não sei se mantém. Uhum. O que é magia para você e como é que isso funciona na prática do dia a dia? Eu tenho um conceito meio peculiar, assim, meu, pra falar de magia. Magia pra mim é tudo aquilo que eu posso transformar em algo muito melhor. Pra mim isso é um ponto bem claro. No dia a dia, vai desde alguma coisa, planta e etcétera, que eu possa usar pra que aquela energia melhore em algum ponto específico, até mesmo a minha força de pensamento. Então eu acredito que a nossa força de pensamento ela é uma magia tanto quanto qualquer vela acesa. Eu acho que até mais forte inclusive, né, porque um pensamento intencionado ele é eficaz, assim, no nível hard da coisa. Então eu acredito que quando, por exemplo, eu tô num dia meio chato, ou meio deprê, ou meio complicado, que eu tenho essa força dentro de mim para transformar esse pensamento, ou esse dia, ou as minhas atitudes, e pelo menos terminar, não digo o totalmente oposto, mas melhor do que quando começou, para mim isso é magia. Para mim isso é mágico, isso é Uhum. extremamente é você ter esse controle da situação, das energias, né, que estão ao seu redor para você, lembrando, não é magias para controlar ninguém, é magias para se mudar, né, para você se transformar. Então para mim magia é isso, então, é um chá, é uma planta, é uma pedrinha, é um mantra, que seja. Eu acho que hoje a gente tem vários artifícios aí, várias ferramentas que a gente pode utilizar ao nosso favor para isso. Mas magia para mim é você transformar algo em algo muito melhor. Existe uma diversidade, né, de caminhos de astrologia, astrologia védica,
a astrologia horária, tem a astrologia. Ah, eu lembrei o nome dele. Jaime Lauda. Jaime Lauda. A astrologia kármica, que é a especialidade dele, tem astrologia kármica, tem diversas astrologias. E tem uma astrologia que é focada só na magia astrológica. E como é que funciona essas conexões? Você estudou, viu isso, alguma coisa? Não, eu não estudei a fundo, mas na verdade não é magia, é magia planetária que fala, né? É mais comum falar de magia planetária porque utiliza os movimentos planetários, como a gente falou, não só os movimentos entre eles, mas os movimentos com as constelações também, que são importantes para fazerem determinadas magias. Então, magia de, sei lá, prosperidade. Então, a gente vai ver o movimento de Júpiter, por exemplo, o movimento do Sol, por exemplo. O Sol entrou aonde? O Sol está em Touro atualmente. Excelente para fazer magia de dinheiro, né? O planeta está retrógrado, não se faz, não se faz. Então, dá uma segurada, né? Então, essa dança dos planetas acabam ajudando a fazer coisas mais específicas e utilizar outros elementos mágicos. Então, a gente sempre vai fazer com planta, com vela, com pedras, enfim, com ervas, né, gerais. Então, dá para unir tudo isso. Mas é claro, a união de determinados elementos com a força energética daquele momento, aí o negócio fica completo. Do que só acender uma vela qualquer dia e falar, é isso aí. Não. Como se você sabe, de repente, a lua que tá, o planeta, se tem algum aspecto tenso ali, né? Eu já fiz recentemente, agora eu não me lembro pra quê. Eu neguei alguma coisa. Nossa, eu não me lembro. Eu neguei algum compromisso, falei assim, Mercúrio vai tá complicado aqui com, eu não me lembro agora qual planeta. Isso foi faz 2 meses, né? Falei, não vou esperar no outro dia, porque aí já a tensão tá menor. Dito e feito. Marcar reunião, a gente tem uma vertente da astrologia, a gente tem todos os dias da semana são regidos por planetas, né? Tá aí o vocabulário espanhol que não deixa mentir. Então, você quer fazer determinadas coisas, você pode utilizar os dias também. Então, terça-feira, por exemplo, é um dia de Marte. É um dia de ação, é um dia de fazer as coisas, de movimento, é um dia de colocar as coisas para correr. Pode ser um dia um pouco mais enérgico para brigas? Pode, mas aí você sabendo disso, você já dá uma segurada, porque você quer o quê? Você quer focar na energia boa, não na negativa, né? Quarta-feira, que é um dia de Mercúrio, é um dia de reunião, é um dia de entrevista, é um dia para responder e-mail, para fazer a comunicação girar. Um dia de curso, por exemplo. Então você vai utilizando as energias já ao seu favor. Vamos continuar a semana. Quinta-feira é o dia de Júpiter. Então, é o que você tem de projeto, o que você tem de ideia, é um dia para você trabalhar a expansão disso, porque Júpiter é o toque de Midas, Júpiter é o que expande. Sexta-feira é um dia de Vênus, é um dia de autocuidado, é um dia para você cuidar de você, aí fazer os seus procedimentos, seja lá quais forem, e também tá na busca, vamos aí, né? Sexta-feira é um dia para dates, pra encontros. Sábado é o dia de Saturno. É um dia um pouco mais, vamos dizer assim, engraçado por ser sábado, né? Mas no decorrer do tempo, o sábado foi se tornando também um dia útil, entre aspas, né? De trabalho, enfim. Saturno, ele tem a representatividade da responsabilidade. Então, seja o que você tiver de responsabilidade, sábado é um dia legal para fazer. É com a família? Utiliza sábado. É para adiantar alguma coisa no trabalho? Utiliza sábado. É para cuidar do relacionamento? Utiliza sábado. Saturno é um planeta mais de ativar a nossa disciplina, né? Domingo é o dia do Sol. Então, vamos aí, vamos trabalhar a nossa vitalidade. Então, é um dia de exercício, é um dia de conexão, de repente, com a natureza, é um dia de se conectar com você mesmo dentro do que você gosta de fazer, é um dia de praticar o cuidado do seu sol interior. E segunda-feira, que é a lua, dia da lua, por isso que ninguém gosta. Segunda-feira. Ai, segunda-feira. Todo mundo acha que é porque acabou fantástico e tem que trabalhar. Não. É um dia mais pesado emocionalmente. Pode ser o sol, o signo que tiver ela. A segunda-feira, ela é mais. Como que eu vou dizer? Ela é dual.
Assim, ela traz uma energia coletiva, emocional e oscilante. Dificilmente você vai ver uma pessoa extremamente animada numa segunda-feira. Ela pode estar bem, mas assim, com energia lá, não, muito difícil. Você sabe que eu, desde 2008, gosto muito de segunda-feira e faço meu grupo de estudos, inclusive, às Olha aí que segundas-feiras, bom, que já para começar a semana com essa conexão mais que bom. espiritual, integrativa, né? O GEP, né? O Grupo de Estudos e Práticas Espirituais Consciência Próxima, que deu origem a esse programa de TV. Ah, que Então, de legal. 2008 até 2010, ele era um grupo de Só um estudos, grupo de e estudos. aí em 2010 a gente transformou em programa de TV também. Aí o programa de TV passou a ser às terças-feiras, e o grupo de estudos se manteve às segundas-feiras até então. E agora, Muito bom. recentemente, é que a gente está fazendo no formato online, porque sempre foi presencial. A gente só 3 meses só que a gente está fazendo essa migração do presencial para o online, de um grupo de estudos de segunda. Eu gosto de segunda-feira para dar Mas esse dentro impulso, do que né? você faz todo o sentido, porque a Lua, ela tá totalmente ligada a isso, né? Esses estudos e práticas. Muito bom. E por falar nessas conexões espirituais, é possível ou a pessoa se conectar, por exemplo, como é que ela pode se conectar, por exemplo, com a energia dos orixás, Eita. para se manifestar isso na prática, mesmo ela não sendo, por um exemplo, de uma religião, uma matriz africana. Existe uma associação assim válida entre a astrologia com os orixás? A gente vai quebrar uma polêmica aqui, porque chega final do ano, o que tem de, ai, não sei que do próximo ano, não sei que do 2027, não sei que. E aí fala o orixá de cada signo, né? Não existe orixá de cada signo. Então a gente já acaba aqui. Mas existem energias similares, mas eu diria que ainda é muito sutil, assim, não tem uma, sabe, porque eu acho que compõe não só o signo pelo signo, aí vai de novo, porque o orixá, eu sou apenas uma praticante, eu ainda não tenho ainda uma formação maior. Então, mas pelo que eu entendo, o orixá é a energia que conduz aquela pessoa, assim como o mapa astral. Então, essa pessoa ela pode ser de Áries e não necessariamente ser de Yansan ou de Ogum, por exemplo, né? Que Ogum tem uma energia similar a Áries, mas não necessariamente o ariano é de Ogum, tá? Então a gente tem essa. Mas por quê? Porque existem outros aspectos dentro do mapa da pessoa que podem trazer essa característica. E aí é muito legal no meio espiritualista que a pessoa olha, e aí virou isso também, né, Samuel? A pessoa fala assim: ah, isso aí deve ser de algum signo. Aí hoje essa aí deve ser filha de alguém, é filha de Iemanjá, filha de não sei o quê. E às vezes é outro, outro orixá, totalmente diferente. Mas assim, existem similaridades, mas como eu também entendo, né? Que o orixá, você tem os seus orixás, pai e mãe, né? O seu ancestral, quem tá de frente, enfim, com a entidade que tá de frente e tal. Mas todos os outros que porventura não estão, teoricamente, na sua cabeça, eles podem se manifestar em determinados momentos da sua vida, né? Então eu entendo que nós somos filhos de todos os orixás, assim como temos todos os signos no mapa Uhum. astral. Então, às vezes, as pessoas falam muito, é muito comum essa fake news astrológica que é o ascendente é predominante depois dos 30. Não. O ascendente, ele tá junto da gente o tempo todo, porque ele faz parte da nossa personalidade. O que acontece é que a gente toma ciência maior dele com a maturidade. E aí a gente vai o quê? Unindo as energias. Então você fica 30 anos sendo ariano, explodindo, explodindo, aí você percebe que o seu ascendente, de repente, é um ascendente mais pacífico, e aí você fala: olha, que legal, eu posso incluir esse elemento aqui na minha personalidade com mais afinco, né? Então eu entendo que é isso, assim, não existe orixá de cada signo, existem similaridades de energias, mas não necessariamente uma pisciana vai ser filha de Iemanjá, Uhum. né? Pode ser filha de outra pessoa, não de outro orixá, não de necessariamente que é da água.
não é uma regra. Você sentiu já nas suas trabalhos oraculares ou nos trabalhos de energia uma egrégora assim atuando junto com você de Pombagira, de Maria Padilha, ajudando aí nessas suas leituras, nessas conexões? Bastante. Bastante. Isso foi com o tempo. Porque esse lado mais sutil, e olha só que interessante, né? A astrologia, como a gente falou no começo, ela estava muito ligada à astronomia. Então, a gente poderia. A gente foi rebaixado para pseudociência. A astrologia hoje ela é considerada uma pseudociência. Mas até então, ela sempre foi muito analítica. Então, como se você falou da nossa querida, ela faz mapas ainda fazendo conta. Quando eu tive acesso à astrologia, eu era essa pessoa extremamente São Tomé das ideias. Então, assim, ver para crer. Eu tinha uma distância muito grande da espiritualidade. Acreditava em Deus, fiz primeira comunhão. Minha mãe, carioca da Gema, eu também, deveria as escolhas lá, lembra? Ela cresceu na macumba carioca, cresceu, e obviamente quis me levar, e eu fugindo. Falei, não. Primeiro por causa do medo, que eu tinha bastante. Falei, não, não quero. Ela me levava e eu saía, ela me levava e eu saía. E aí, quando eu fui buscar astrologia, eu coloquei muito isso na minha cabeça que a astrologia não é religião, a astrologia não tem esse lado, como não é, tá? Então eu atendo desde umbandista até evangélico. É uma coisa muito tem uns lá que fala que às vezes eu coloco um vídeo e fala: "Sangue de Jesus tem poder". Eu falei: "É isso mesmo, tem mesmo, tem poder". Então, mas tudo bem, mas em suma, a gente sabe que a astrologia ela não tá dentro de nenhuma religião. E recentemente, assim, já trabalhando com oráculo, recentemente que eu falo tem uns 4 ou 5 anos, 4 anos, que eu comecei a me abrir primeiro para isso, pra espiritualidade no geral, né, entender as energias. Eu acho que eu baixei as minhas barras, assim, de crenças e tudo que eu tinha antes, de medo principalmente. Medo dessa coisa da incorporação, que pra mim era uma coisa muito surreal e ficava inconsciente, então eu tinha muitas crenças a respeito disso. E aí eu fui baixando as minhas porque assim, também eu era sem vergonha. Eu fugia das macumba carioca, fugia da minha mãe me levava pra terreiro e eu dava o passe e eu pra rua, assim, eu ia, né. Mas quando eu fui ficando mais adulta, eu comecei a ir por conta própria pra tomar um axé, pra tomar um passe, pra ver se a entidade falava alguma coisa, né. Quando a entidade falava assim: "Você vai vestir branco", eu falei: "Não vou". Ia embora, nunca mais voltava naquele terreiro. Aí eu ia pra outro terreiro, né. Falava: "Você tem espiritualidade?" Eu falei: "Não tenho". Aí o que eu passei de terreiro nessa São Paulo, Samuel, não é brincadeira. E eu fui fugindo, fui fugindo. Até um dia que eu fui num terreiro lá na Zona Leste. Era gira de esquerda. E eu já tinha passado, estava eu e uma amiga, era Exu e Pombagira. E eu já tirava baralho, hein, já era astróloga, tudo normal. Fui lá pra tomar um axé. Já tinha passado, estava esperando ela. Ela estava ainda sendo né, ali na consulta. De repente me sai um Exu lá no meio do congá e fez: "Vem cá". Eu ainda fiz assim, olhei para o lado, falei: "Eu?" Ele falou: "Você mesmo". Falei: "Ai, Jesus, pode chamar Jesus aqui? Eu não sei se pode chamar Jesus". Aí eu entrei no congá, e ele falou: "O que você tá arrumando da sua vida que você ainda não tá aqui?". Não é que ele falou: "Não tá aqui nesse terreiro", mas não tá aqui nessa energia. E aí me bateu uma raiva, ao luto lá, estava na negação, né. Eu falei: "Tá bom, seu Exu, o que que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? Porque vocês vivem falando que eu tenho que fazer isso, mas nunca me fala por onde eu começo. Por onde?". Ele falou: "Vai estudar. Vai estudar e vai abrir a sua cabeça primeiro. E aí você decide onde você vai". E assim eu fiz. E aí eu comecei estudando, comecei a vendo grandes pais de santo aí que, né, já estão há bastante tempo, trazendo conhecimento, livros e por aí vai, e percorri terreiros, entrei para desenvolvimento, e aí deixei. Aí a questão oracular eu não vendo
um atendimento com entidade X, muito importante. Eu não vendo isso. Mas eu acredito que a minha egrégora, ela tá tão presente que as pessoas que passam comigo, elas sentem essa energia. Então eu não preciso incorporar para atender. Mas é mais ou menos isso. Hoje, então, qual é o seu trabalho? É de consulta? Você falou várias vezes que dá cursos, tem vários alunos, né? Sim. Fala um pouquinho dele, vai passar aqui embaixo também a Vivi Astrológica no Instagram e também Vivi Astrológica no YouTube. Hoje eu tô focando, eu atendo ainda, tanto com o mapa astral quanto com o baralho cigano, então eu tenho agenda de atendimento. Mas hoje o grande, assim, a menina dos olhos são os meus cursos, tanto de astrologia quanto de baralho cigano. Então eu tô indo para a terceira turma de astrologia já. Eu comecei nesse processo o ano passado e estamos indo. Tô agora em formação da terceira turma, que é a turma de Gêmeos. Eu dou nome dos signos para cada turma. A turma Áries, e é impressionante como bate. Independente do signo das pessoas do grupo, é impressionante como bate. Turma Touro mais reservada, Gêmeos já falante. Então eu tô indo agora para a terceira turma. As duas primeiras turmas, elas foram presenciais aqui em São Paulo. E essa turma de Gêmeos vai ser online, aulas ao vivo e online. Então, tô nessa empreitada, né, dos cursos, quero cada vez mais, porque eu descobri que eu amo dar aula, gosto de compartilhar o conhecimento. Para mim, me fortifica bastante, assim como o curso de baralho cigano também, que é um final de semana imersivo. Fora isso, eu tenho meu programa na Rádio Vibe Mundial, segundas e sextas-feiras, estou lá também na equipe, né, conduzindo aí junto com a galera. Tô na direção da rádio agora, lugar da Miriam, inclusive. E tem meu podcast Vivi Pra Ver, que é um podcast que começou agora, nesse ano, com o meu presente de 40 anos de idade, que eu fiz em fevereiro, justamente para ver mais coisas ainda do que eu já vi, né? Então, não é só sobre astrologia, inclusive você está convidado a ir com o nosso querido Wagner, estou fazendo aqui o convite no ar. Mas eu quero bater esse papo também com muitas pessoas aí do autoconhecimento, da espiritualidade, porque o objetivo é despertar. Então eu quero fazer parte desse processo. Maravilha, então tá aqui, ó, Vivi Astrológica no Instagram e Vivi Astrológica também no YouTube, para você acompanhar essas transmissões todas e o trabalho que ela desenvolve. Está aqui na descrição do vídeo também, esses dados que vocês podem pesquisar e clicar e ir direto para lá. Também está um convite para o Clube Consciência, que é no WhatsApp, onde você recebe os avisos dos programas que são gravados, quando que eles são transmitidos, sorteios, tem sorteio de livros que alguns convidados deixam. De atendimento ainda não teve. Não teve. Teve de cursos. Teve sorteio de cursos, teve vários outros sorteios que ocorreram nos bastidores ali, né? Para quem está inscrito no Clube Consciência. Então, vai lá e se inscreva, né, nesse link que está aqui também abaixo. Então, vai lá e interaja com a gente, que é bem bacana, que a gente tem uma equipe que está cuidando disso, cuidando de vocês aí que estão acompanhando o programa Consciência Próspera. Super agradeço mais uma vez aqui ao Wagner pela indicação da Vivi Peterson. Quero agradecer a Vivi por ter Eu que chegado agradeço, até aqui Samuel. também, Foi passar um incrível. pouquinho desse conteúdo. E como a gente sempre faz, a gente pede para a convidada trazer uma mensagem final antes de subirmos aqui a nossa vinheta. Mensagem final que eu gosto muito de passar, diante de todo esse papo astrológico que a gente teve, dessas oportunidades que a astrologia pode trazer, é permita-se. Se permita, só vai, só deixa fluir, que tudo dá certo.